E aí galera, bom dia, tudo bom? Professor Idelmar aqui, vamos aí para mais uma videoaula nossa, né? Nossa videoaula hoje aqui sobre relevo brasileiro, dando continuidade aí, nós temos uma videoaula já sobre agentes internos do relevo, né? Temos uma videoaula sobre agentes externos do relevo, onde nós tratamos aí de erosão e intemperismo, e agora nós vamos falar sobre as classificações do relevo brasileiro. Tranquilo? Então olha só, né? A gente tem uma imagem aqui que mostra bem essas formas de relevo que nós temos, né? Então nós temos aqui montanhas, ok? Lembrando que montanhas, nós não temos montanha no Brasil, né? No Brasil não existe aí esse tipo de relevo, essa forma de relevo. Porque montanha normalmente está associada a quê? Montanha está associada aí a dobramentos modernos. E no Brasil, nós não temos dobramento moderno porque nós estamos no centro da placa, né? Os dobramentos modernos ocorrem onde tem convergência de placas e uma das placas vai dobrar aí, formando uma cadeia de montanhas. Quando a gente tem aí essa cadeia de montanhas, um monte de pico, olha aqui, ó, um pico, dois picos, três picos, um monte de picos de cadeia de montanha recebe o nome aí de cordilheira, ok? Por isso nós temos aí Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, né? Nós vamos ter aí as diversas formas que nós chamamos de cordilheira no mundo aí, ok? E no Brasil, o que que nós temos, professor? No Brasil, o que nós temos é aquilo que nós chamamos de morros, né? Então nós temos um relevo no Brasil que é um relevo antigo, bem desgastado, ok? Nós não temos grandes altitudes, para vocês terem ideia. Nós não temos aí ponto nenhum no Brasil que chega a 3.000 metros de altitude. Se a gente parar aí para pensar no Equador, no Chile, na Bolívia, né, na Colômbia, nós temos várias cidades acima de 3.000 metros de altitude. Então, no Brasil, o que nós temos são morros, e o conjunto de morros, o conjunto de picos de morros, é aquilo que nós chamamos aí de serras. Tá? Por isso nós temos Serra da Mantiqueira, Serra Geral, né? As diversas serras do Brasil. Tá? Aqui nós temos os chamados planaltos, tá? O que que define um planalto, professor? O que define um planalto é onde o processo de erosão sobrepõe, supera o processo de deposição, tá? Então, planaltos são áreas mais altas, aonde predomina a erosão, né? E aí a gente tem aqui duas questões que são legais. A primeira questão é que, se vocês observarem, esses planaltos aqui, né? São planaltos formados por morros, olha lá, né? Irregulares. Isso mostra o quê? Né? Mostra que essas regiões são mais altas, porque aí a gente tem um planalto de origem granítica, ok? Aqui a gente tem planaltos mais planos, olha para vocês verem, ó. Né, característica de quê? De uma antiga bacia sedimentar que sofreu epirogênese, lembra da nossa aula lá, sobre relevo, agentes internos, sofreu epirogênese, foi elevada gradativamente, né, e se transformou aí em um planalto sedimentar. O topo desses planaltos sedimentares normalmente são planos, é aquilo que nós chamamos comumente de chapadas, ok? Então são aí as chapadas. Então nós temos planaltos e temos aí as chapadas, ok? Que são planaltos sedimentares, e temos aí as serras, que são planaltos cristalinos. Uma outra questão legal de você observar é que os rios aqui, né, eles são mais retilíneos. Olha aqui para você ver, ó. Os rios, eles são mais retilíneos, ó. Eles são pouco curvos. Por que que os rios aí são retilíneos? Porque a água aí tem grande velocidade. A velocidade da água aí vai escavando o relevo e abrindo passagem para onde o rio quer passar. Tá? Aqui embaixo a gente já tem as planícies. Então, planícies são regiões mais rebaixadas, né? Aonde predomina o que? Processo de deposição, processo de sedimentação. Ah, professor, então
A principal diferença é que nos planaltos predominam erosão e nas planícies predominam deposição. Beleza, galera, é isso aí mesmo, né? E aí o que acontece? São áreas mais rebaixadas onde predomina deposição. Se vai depositando, né? É porque o rio também vai perdendo a capacidade dele de transportar os sedimentos. Tá? Então o rio ele não consegue mais transportar os sedimentos na velocidade que ele fazia aqui no Planalto. Então os sedimentos eles vão depositando, decantando no fundo do rio. E o rio, olha aqui, ele vai ter que achar um caminho mais fácil para ele passar, porque ele vai perdendo a capacidade dele de provocar erosão, né, de escolher o caminho por que passa. E aí o rio ele vai ficando curvo, né? Se vocês observarem aqui, né, ele foi ficando todo sinuoso, todo curvo, e essas curvas do rio têm nome, tá? Como é que chama isso, professor? Isso chama meandro. Então, quando a gente fala que um rio ele tem muitos meandros, isso quer dizer o quê? Né? Ou que um rio é meandrante, tá? Isso quer dizer que ele é um rio de planície, né? Ou pelo menos que ele está no baixo curso do rio, próximo à sua foz, aonde o rio vai desaguar aí, beleza? Uma outra questão importante aqui é esse paredão aqui, ó. Todo mundo tá vendo um paredão aqui, não tá? Esse paredão aí é o que a gente chama de escarpas, tá? Escarpa é todo paredão. Então, quando eu falo que um relevo é escarpado, quer dizer que ele é formado por paredões, beleza? Que ele é um relevo muito íngreme formado aí por paredões. Então, por exemplo, uma chapada. O que é uma chapada? É um planalto sedimentar, né? É relativamente plano, ó, e né, as laterais dele, né, são delimitadas por escarpas. Olha a escarpa aí, ó, o paredão aqui, a outra escarpa aqui, ó, o outro paredão aqui, tá dando para ver? Então, escarpas são esses paredões, tá? É importante isso, não esquece essa palavrinha, ela tá constantemente aí nas questões das provas, tá? Então vamos lá. Planalto, então, nós já vimos superfície mais ou menos planas, delimitada por escarpas, não foi isso que a gente acabou de falar? Olha a escarpa aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver claramente a escarpa aqui, tá? Onde o processo de erosão é maior. Estou falando que não tem sedimentação? Não estou falando que não tem sedimentação. Né? Tem sedimentação, mas o que predomina é o processo de erosão. Tá ok? Então aqui a gente tem, né, o planalto aqui, tá? Esse planalto aí tem características de que esse planalto aí, professor? Tem características de ser uma chapada, não é? Se você observar, ele é pouco irregular, ele é mais plano, caracterizando essa chapada aí. A gente tem as escarpas separando, ok? E aqui embaixo a gente tem um rio, né? A gente tem a planície aqui embaixo, tá? Logo a gente vai falar sobre a planície, né? Aqui a gente tem um pedacinho de relevo residual, olha para vocês verem aqui, ó, né? Esse relevo residual aí está mostrando como era o relevo nessa parte antes de sofrer aí processo de erosão, tá? Além do planalto, a gente tem aí as planícies, olha aí a planície, né? Tem o planalto na parte de cima aí, ok? Então na parte de cima aqui, né? A gente vai ter, opa, passou. A gente tem o planalto, na parte de baixo a gente tem a planície. Não tem problema ter passado a imagem, vocês vão entender direitinho. Essa imagem aqui, né, ela vai facilitar para a gente compreender. Então, olha só. Daqui para cima a gente tem planalto, tá? Então, para cá a gente tem planalto. Esse planalto que a gente tem aí, tá? O que que ele é? Esse planalto que a gente tem aí, ele é uma chapada. Como é que você sabe isso, professor? Que todo mundo está vendo aqui que a superfície é plana, não é? Esse planalto que a gente tem aqui, ó, olha como ele é todo irregular, cheio de morros. Provavelmente
isso é um planalto formado por serras de origem cristalina, ok? Lembrando que no planalto é sempre onde predomina o processo de erosão, ou onde os processos de erosão sobrepõem aí os processos de deposição. Não foi isso que nós vimos? E aí, o que que acontece? Antigamente, toda essa parte de baixo aqui seria considerada como uma planície, ok? Então, antigamente, toda essa área aqui seria considerada como uma planície. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha aí na classificação depressões, né? Não existia depressões como classificação, tá? Essas depressões elas só surgem aí com o Jurandir Rossi, né? Então a gente vai ter aí o Jurandir Rossi, tá? Que vai fazer aí a classificação do relevo brasileiro, a última classificação que a gente tem, né? Qual que é essa última classificação que a gente tem aí? Da década de 1990, tá? 1989, 1990, ok? Então, na década aí de 1990, a gente vai ter aí o Jurandir Rossi fazendo essa classificação. Hoje, planície é só essa parte aqui, ó. Planície hoje é só aquela parte que está imediatamente no entorno dos rios, lagos ou curso d'água, né? A planície vai ser sempre, galera, a parte mais baixa do relevo, ok? Olha aqui, ó. A planície vai ser sempre a parte mais baixa do relevo, né? Se é a parte mais baixa, o que que vai predominar nessa parte mais baixa? Vai predominar aqui a deposição. A água, como é uma região mais plana, a água vai perdendo velocidade, né? Então começa a depositar sedimentos aí. E se vocês observarem, né, bem, vocês vão perceber, olha como o rio aqui, ó, ele é meandrante, ó. Olha como o rio aqui é meandrante. Lembra que a gente já discutiu, ó, meandrante, todo cheio de curvas, ó. Que meandro é, olha aqui, ó, curva do rio, não é? Olha como o rio é meandrante, ó. Olha aqui atrás como que o rio é cheio de curvas. Isso é característica de lugar onde predomina deposição. Então, se você olhar uma imagem e nessa imagem, né, os rios forem muito curvos, isso é característica de que nessa área predomina deposição, que o rio ele não consegue escavar o caminho que ele quer, tá? E as depressões, professor? As depressões, galera, é o seguinte: depressão é isso aqui, ó. Parte aqui da encosta, tá vendo aqui? Parte da encosta até chegar aqui no rio, ó. Na planície, ó. Parte aqui da encosta até chegar aqui, ó. Na planície, ó. Parte da encosta até chegar na planície. Então a depressão ela é o contato aí de dois tipos de rocha diferentes. Ou a depressão vai ser o contato aí entre duas formas de relevo, né? Pode ser planaltos e planaltos, pode ser planície e planície, pode ser planícies e planaltos, tá ok? O que é importante a gente observar? Observar que na planície sempre predomina deposição, no planalto sempre predomina erosão, e aqui, né, na depressão, se você observar, o sedimento aí continua descendo aqui, ó, só que ele vai descendo mais lentamente, né? E esse sedimento ele vai depositar finalmente aonde? Ele vai depositar na parte mais baixa do relevo, que é a planície, que é onde está o rio, lá vai assorear esse rio, se aí não tiver uma mata ciliar, né? E aí, então, nas depressões, que são áreas mais rebaixadas em relação ao entorno, aqui mais rebaixada em relação ao planalto, nas depressões vão predominar processos de erosão, ok? Então aí também predomina a erosão. É lógico, né, que a erosão aí não é tão intensa quanto nos planaltos, tá ok? Então a gente viu aqui as definições de planalto, planícies e depressões, né? Agora a gente tem aí uma classificação do Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo é o primeiro geógrafo brasileiro a fazer uma classificação mais usual aí, né, do relevo do Brasil, tá?
Isso foi feito lá na década de 40. É importante a gente saber isso, tá? Então foi feito na década de 40. E o que que o Haroldo fala? O Haroldo fala o seguinte: o critério que a gente tem aí é um critério altimétrico, tá? Então ele fala o seguinte: como macrounidade é aquilo que ocupa uma área grande, tá? Altimétrico. E aí, ó, o acento como é que ficou? Altimétrico. E aí, o que que acontece? Macrounidade ocupa grandes áreas do Brasil, tá? O critério aí é um critério altimétrico e vamos entender isso aí um pouquinho. Olha só, ele fala o seguinte: o Brasil só tem planaltos e planície. O que que é planície? Planície é tudo aquilo que está, segundo ele, abaixo de 200 metros de altitude, tá? Então tudo aquilo que está abaixo aí de 200 metros de altitude, para ele é planície. E o que que é planalto? Para ele, planalto é tudo aquilo que está acima de 200 metros de altitude. Por isso, o critério dele é chamado altimétrico. Ele usa para classificar o relevo só isso, né? Pessoal, e aquela história que a gente já discutiu no início dessa aula, de predomina processo de erosão, predomina processo de deposição. Isso é uma classificação recente, tá? Na época aí do Haroldo ainda não existia essa classificação. Na época do Haroldo ainda, o critério era altimétrico. E aí, vamos pensar em uma coisa comigo. As planícies para ele são o que ainda hoje está em formação como bacia sedimentar. Em qualquer classificação que a gente trabalhar, vocês vão ver que essas são as três principais planícies do Brasil até hoje. Então, a planície, ela está aqui, ó. Essa planície aqui, que é aquilo que a gente chama de planície costeira. Olha aqui, ó. Planície costeira aqui, todo mundo está vendo, não é isso? A gente tem aqui a planície amazônica, ó. A gente tem aqui a planície amazônica e a gente tem aqui a planície do Pantanal, tá vendo aqui? Então essas são as três principais planícies do Brasil em qualquer uma das classificações até hoje, tá? São bacias sedimentares que estão em formação, tá? E aí são chamadas também de planícies. Vamos lembrar, né? Focar aqui que bacia sedimentar é estrutura e planície é forma, tá? Então, para a gente não misturar isso, mas a gente vai trabalhar com essas três planícies em todas as classificações. E os planaltos, professor? Apesar de algumas pessoas confundirem planalto, os planaltos, na classificação aí do Haroldo, se você observar, e tem aqui ó, 1, 2, 3, 4 planaltos, não é isso? E 3 depressões. Então, o que, que o Haroldo tem? O Haroldo tem 7 macrounidades de relevo, não é? Então, o Haroldo tem aí 7 macro... Difícil fazer um 3, hein? 7 macrounidades de relevo aí, sendo 4 planaltos e 3 planícies. O planalto, o próprio nome já diz a localização dele. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, o Planalto Meridional. Tá vendo o Planalto Meridional aqui? Se você lembrar a aula que você já teve lá de cartografia, você vai lembrar que meridional quer dizer sul. Então isso aí é o Planalto que está no sul do Brasil. Ok? Então esse planalto aí está no sul do Brasil, por isso meridional. Sul é meridional, setentrional é norte. Essas palavrinhas meridional e setentrional caem muito nas provas, né? Serve como orientação para várias questões, tá? Então você tem que lembrar isso. Depois a gente tem esse planalto aqui, ó, o planalto que faz divisa lá com as Guianas, com a Venezuela, com o Suriname, tá vendo aqui? Exatamente por isso esse planalto chama Planalto das Guianas, ok? Então meridional é sul, Planalto das Guianas ou Guianas, porque faz divisa com as Guianas, né? A gente tem esse planalto aqui, ó. Aonde está esse planalto, professor? Ah, esse planalto aí está no centro do Brasil, exatamente. Então esse planalto aqui é o Planalto Central,
ok? Está no centro do Brasil, é o Planalto Central. E a gente tem finalmente esse último Planalto aqui, que é o Planalto Atlântico. Se vocês observarem esse Planalto aqui, ó, ele está virado para o Oceano Atlântico. É o Planalto mais próximo do Oceano Atlântico que a gente tem. Então olha como é que tá facinho isso para você, hein? 3 planícies que são as 3 que a gente vai ter que saber em todas as classificações. Pantanal, amazônica e costeira, porque está no litoral, está na costa. 4 planaltos, né? 4 planaltos. Quais são esses 4 planaltos? Planalto meridional, porque está no sul. Planalto Central está no centro do Brasil, Planalto das Guianas e Planalto Atlântico. Pessoal, eu tenho que decorar, galera, tem que saber os nomes, mas não precisa decorar, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, o nome já dá o indicativo de onde isso aí está, tá? Costuma perguntar isso na prova. Haroldo de Azevedo não é um assunto que cai muito em prova. Normalmente, quando ele cai, ou está falando que tem 7 macrounidades, ou pede para você qual que é o critério utilizado. O critério aqui é altimétrico, ok? Mas aí a gente vai ter um outro geógrafo aí chamado Aziz Absaber. Apesar do nome desse cara aí, ele é brasileiro, ok? É o maior geógrafo brasileiro de geografia física que o Brasil já teve, né? E lá na década de 60, o Absaber ele faz uma classificação também. E olha só que é interessante você saber que essa classificação do Absaber aí, tá? Ela é muito usada ainda hoje, muito cobrada nas provas, ok? E você vai ver sobre o Absaber falando sobre domínios geomorfológicos, sobre relevo, sobre biomas, sobre clima, né? O que é associado aí à geografia física, normalmente ele está muito associado, tá? Tem que saber o nome dele. Mesmo porque, né, a piadinha é assim, na hora da prova de geografia, se você tiver dúvida, não conseguir fazer a questão, você pede ajuda lá para o Aziz, porque o Aziz Saber, não é isso? O Aziz Saber, e ele vai poder aí te ajudar a fazer a prova. Nossa, professor, que piadinha ruim, piadinha infame. É isso mesmo, galera. As piadinhas piores que existem são aquelas que fazem a gente lembrar depois, tá? Só que acontece que o Absaber, ele mantém as 3 planícies, olha isso, hein? Ele mantém as 3 planícies que o Jurandir, que o Haroldo fala, né? Não, ficou meio bagunçado isso aqui, né? Então ele mantém aí as 3 planícies que o Haroldo fala, só que agora ele não mantém mais 4 planaltos. Ele transforma os planaltos em 7, tá? Então, se o Haroldo tinha 7 macrounidades de relevo, o Absaber agora tem 10 macrounidades. E como que ele define aí o relevo? Como que ele classifica? Porque o Haroldo usava altimetria, não é isso? Não, aqui ele fala o seguinte: esquece a altimetria. O critério aqui a ser utilizado é geológico, geomorfológico. Ó. O que é geológico, galera? Geológico é o tipo da rocha, tá? Então, geológico aí é o tipo da rocha. Como assim o tipo da rocha? É de origem sedimentar, que é uma rocha menos resistente, ou é de origem cristalina, né? É de origem sedimentar ou é de origem cristalina? Se for de origem cristalina, é mais resistente, né? Demora mais a sofrer erosão, demora mais a sofrer intemperismo. Se for de origem sedimentar, vai desgastar mais rápido. Então, olha só, ele mantém as 3 planícies, porque planície sempre vai ser de origem sedimentar. Então, ele não precisa dividir as planícies. Então, ele mantém as 3 planícies. Pessoal, e a parte geomorfológica aqui? Então, galera, a parte geomorfológica predomina erosão
Se predomina erosão, é planalto, ok? Então, aquela classificação que a gente começou a ver. Ah, não, professor, não predomina erosão. O que predomina aí é deposição. Ah, então predomina deposição, então é planície. Então, agora ele fala o seguinte: toda região aonde predomina deposição é planície. Toda região aonde predomina erosão é planalto. Então, isso é o critério geomorfológico, ok? Então, aqui as planícies, continua tendo aqui, ó, planície do Pantanal, todo mundo está percebendo ela aqui, ok? A gente vai ter aqui, ó, a planície litorânea ou costeira, ela vai chamar agora planície terras baixas costeiras. Não, professor, ele colocou o termo aí terras baixas só para dar um migué e falar que aí mudou o nome. Vamos entender isso, ok? Então é a mesma planície costeira que já tinha antes lá no Haroldo. Só que agora ele introduz aí o nome, olha aqui, ó. E terras baixas, tá vendo aqui? Ele introduz o termo aí, terras baixas, nessa planície aí, tranquilo? E aí aqui a gente vai ter planície, terras baixas amazônicas. Então ele mantém as mesmas três planícies. Agora vamos entender isso. Quando ele coloca aí terras baixas, por que ele está falando isso? Porque ele está falando que aí não é só planície. Existe alguma coisa a mais do que a planície. Essa alguma coisa a mais, a gente só vai saber na próxima classificação. É o que vai passar a ser chamado de depressões. Mas o Absaber, ele já percebe que não dá para chamar toda aquela área de planície, que tem alguma coisa diferente naquela área ali, ok? E é isso que a gente precisa compreender. Por isso ele chama de planície e terras baixas. Ah, então por que aqui no Pantanal ele também não usa o termo terras baixas? No Pantanal ele não usa o termo terras baixas porque o Pantanal é a planície por excelência. O Pantanal tem todas as características de uma planície, né? Se você falar planície tem que ter isso, isso e isso, o Pantanal se encaixa perfeitamente dentro aí deste contexto. Então, no Pantanal, a gente não vai ter aí terras baixas, tranquilo? No Pantanal, a gente só vai ter o quê? Só vai ter a planície aí bem definida, tá ok, galera? E agora vamos para o Planalto. O Planalto ele diferencia. Então, olha só, ele pega aqui o Planalto Meridional. O Planalto Meridional ele continua existindo, tá ok? Então, ele pega aqui o Planalto Meridional, que é uma formação basáltica arenítica, né, formado por rochas ígneas de basalto e por rochas sedimentares de arenito por cima. Só que ele divide esse planalto em dois. Então aqui, galera, a gente tem aqui, ó, o Uruguai, né? Logo aqui embaixo a gente tem o Uruguai, ó. E aqui a gente tem o Rio Grande do Sul. Então, olha como que ele chama esse planaltozinho pequenininho aí de roxinho aqui. Planalto Uruguaio Rio Grandense, ou Planalto Uruguai Sul Rio Grandense, né? Por quê? Porque é o planalto esse aqui, ó, que está entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Então a gente já viu que ele dá o nome da região para esse planalto aí. E aí agora o planalto que era meridional, né, vai passar a chamar Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, ok? Ele pega aqui o Planalto Central brasileiro, ó, e o Planalto Central aqui vai continuar existindo, tá ok? Mas ele pega aqui o antigo Planalto Central, aqui vai continuar sendo Planalto Central. E isso daqui, professor? Isso daqui é uma região, isso aqui é onde está Maranhão e Piauí, tá ok? Então a gente tem aí Maranhão e Piauí. Então como é que isso aí vai chamar? Planalto, Maranhão, Piauí. Olha aí, ele só usa o nome dos estados para dar o nome desse Planalto. Então o Planalto vai chamar Maranhão, Piauí, ok? Ele pega aqui o Planalto Atlântico da classificação lá
do Haroldo de Azevedo, está vendo aqui o Planalto Atlântico? E o que que ele faz aí com o Planalto Atlântico? Olha só, ele subdivide. Essa parte aqui, que era o Planalto Atlântico, agora vai chamar Planaltos e Serras, ou Serras e Planalto de Leste e Sudeste. Vamos lembrar que essa região aqui, ó, está no leste do Brasil, olha aqui, ó, né? Então essa região aí, ela está aqui no leste do Brasil, aqui oeste, aqui leste, e está no sudeste. Aqui é central, aqui é sudeste, né? Então, Serras e Planalto do Leste e Sudeste é o que a gente também conhece como nome de Mar de Morros, ok? Então é onde tem as principais serras do Brasil, estão nessa região aqui. Só que ele subdivide isso, né? E ele cria aqui esse planalto aqui, ó. Esse planalto aqui que hoje a gente chama de Planalto da Borborema, né? Aonde está esse Planalto da Borborema? Que região do Brasil? Esse Planalto da Borborema aí está na região do Brasil chamada Nordeste. Então, como é que vai chamar esse Planalto? Planalto Nordestino, ok? Nordestino. E ele vai manter aqui o Planalto das Guianas. Ó, o Planalto das Guianas aqui faz divisa lá com a Venezuela e com as Guianas. A gente não vai ter aí, né, mudança. Então vamos lá, galera. Mantém as três planícies, mas coloca o nome de terras baixas, planície e terras baixas, com exceção do Pantanal. Pega o Planalto Meridional, lembrando que meridional quer dizer sul, não é isso? E cria aí o Planalto Uruguaio Rio Grandense, na divisa entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Pega o Planalto Central, mantém maior parte com o Planalto Central, mas pega um trecho lá no Maranhão e no Piauí, ok? E transforma lá, né, onde está o Rio Parnaíba, tá ok? Ali a gente tem, né, uma área sedimentar muito grande e transforma lá em Planalto Maranhão Piauí. Pega o Planalto Atlântico, aquele que era voltado para o Oceano Atlântico aqui, tá? E transforma ele em planaltos e serras do leste e sudeste. E mais do que isso ainda, né, cria o Planalto Nordestino. Então, se vocês observarem, a localização geográfica vai dar nome ao Planalto, tranquilo? E mantém lá o Planalto das Guianas, né? Diferenciando isso aí principalmente pela questão geológica. Os planaltos que são serras ou que são de origem ígnea e os planaltos que são de origem aí sedimentar, tá? Mas além disso, o Absab ele ainda faz outra coisa. Olha só, o Absab ele introduz aí o conceito de depressão, tá ok? Então ele introduz o conceito de depressão. O que é depressão para o Absab? Para o Absab, a depressão é toda aquela área rebaixada em relação ao entorno. Então olha essa área aqui, ó. Ela é uma área mais rebaixada em relação ao entorno. Dá para ver? Olha essa área aqui, ó. Ela é uma área mais rebaixada em relação ao entorno. Se eu traçar uma linhazinha aqui, ó, da praia, eu vou traçar uma linhazinha aqui, eu vou ter aqui o que a gente chama aqui de nível do mar. Beleza? É o nível do mar. Então, quando fala assim, que a sua cidade está a 350 metros ao nível do mar, quer dizer que a sua cidade está aqui assim, ó. E que daqui até essa linha aqui tem 350 metros. Ou se a gente tivesse aí, né, uma rampa, tá? Se a gente tivesse uma rampa para descer, né, da sua cidade até o mar, até a praia, teria 350 metros. É isso que está ao nível do mar, em relação à praia lá, em relação ao nível do mar. Então ele fala o seguinte: depressão não é uma grande área, não é isso? Não é uma macroforma, tá? Mas é uma forma de relevo. E a gente tem depressão absoluta e depressão relativa. Depressão absoluta são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Olha aqui, ó. Né? O país que tem mais depressões absolutas, mais conhecidas aí, é a Holanda. Exatamente por isso, a Holanda também é conhecida como Países Baixos, ok? E a depressão relativa é aquela depressão que está acima do nível do mar. E mais ainda, hein? Ele fala o seguinte:
O Brasil não tem depressões absolutas, não tem depressões abaixo do nível do mar. O Brasil não tem. O Brasil só tem depressões relativas, tá ok? Todo mundo entendeu isso? Então o Brasil só tem depressões relativas. E aí, finalmente a gente chega nessa última classificação aí, tá? Essa última classificação, olha que maravilha, né? Se na primeira classificação lá a gente tinha 7 macro-unidades de relevo, se na segunda classificação do Aziz Absabe a gente tinha 10, aqui agora a gente passa a ter 28 unidades de relevo, ó, 28. Quem fez essa classificação? Quem fez essa classificação é um cara chamado Jurandir Ross, tá? Essa classificação foi feita aí na década de 90, tá? Essa classificação do Jurandir Ross aí da década de 90, ela detalha mais o relevo brasileiro, beleza? Então ela vai detalhar mais o relevo brasileiro, porque o Jurandir Ross participou de um projeto chamado Radam Brasil. Radam quer dizer Radares da Amazônia. É o maior projeto por monitoramento de radares já realizado no mundo, tá? Ele foi feito primeiro na Amazônia e depois foi expandido para todo o Brasil, esse projeto aí do Radam Brasil, tá? Ele usou os dados para detalhar mais. Então, isso é uma próxima aula nossa, tá? Nós vamos ter uma aula aí só sobre o Jurandir Ross, para a gente poder discutir a classificação atual do relevo. É a aula 4 de relevo, tranquilo? Mas vamos pensar nas modificações que teve aqui para a gente poder encerrar essa aula nossa. Quais são essas modificações, professor? Então, a primeira modificação é o seguinte. Olha o tamanho da planície aqui, ó. Isso aqui agora é a planície amazônica, ó. 28 aí, é a planície amazônica. Para ele agora, planície é só aquilo que está imediatamente no entorno do rio. Olha aí, vamos pensar que antigamente isso aqui era planície amazônica, ó. Antigamente tudo isso aqui era planície amazônica, ó. Olha como foi reduzida. Ela caiu de 2 milhões de quilômetros quadrados para 100 mil quilômetros quadrados. Tem uma redução de 20 vezes. Porque agora, né, para o Ross, a planície é só aquilo que está imediatamente no entorno do rio. Lembra lá no início da nossa aula que a gente classificou assim? Então é só aquilo que está imediatamente no entorno do rio. E é onde predomina o processo de deposição. Então, planície predomina o processo de deposição, de sedimentação, e é só aquilo que está no entorno dos rios, lagos, da região costeira, do mar, né, dos cursos de água. Então, essa é a primeira mudança clara que ele faz, a redução considerável das planícies, principalmente da planície amazônica. E a segunda característica que ele dá aqui, que ele cria aqui, é isso daqui, ó. Ele cria as macrounidades depressão. Então, pela primeira vez, as depressões, olha aqui, ó. Depressão São Franciscana, a gente tem aí, tá vendo? Aqui a gente vai ter aqui a depressão sul-amazônica, ó, toda essa parte aqui vai ser depressão sul-amazônica, né? Aí dentro a gente tem os planaltos, né? Residuais sul-amazônicos, depois a gente vai falar. Aqui a gente tem depressão. Apesar disso, independente de qual classificação a gente esteja usando, não interessa se a classificação foi do Haroldo, se foi do Absaber ou se é do Ross. Em todas as 3 classificações, o Brasil é um país planáltico, ok? Então o Brasil é um país planáltico. E aí, essa parte aí do Jurandir Ross é a nossa última aula, que ele merece uma aula só para ele, né? Nós vamos detalhar aqui pelo menos 9 ou 10 unidades, macro-unidades de relevo aí. Tranquilo? Então, Jurandir Ross reduz as planícies, introduz depressões como macro-unidade e continua usando o critério geomorfológico, né? Planalto é onde predomina erosão, planície é onde predomina deposição, ok? E aí na próxima aula a gente continua nisso aí, galera. Fica com Deus aí, um abraço, até a próxima aula nossa.